E vamos falar agora de negócios, porque a 99, a plataforma da chinesa Didi, voltou ao segmento de entrega de comida com o nome 99 Food e direcionou metade do investimento prometido de R$ 1 bilhão para o mercado de São Paulo. A plataforma está no meio de uma briga boa com os outros competidores neste mercado que tinha um grande nome, que era líder absoluto, aquele vermelhinho, o iFood, e que tem outros nomes chegando, inclusive da mesma China, país de origem da Didi, dona da 99. Para entender um pouco os planos da 99 neste mercado cada vez mais quente e competitivo, eu vou conversar agora com Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Não tem como não começar essa conversa, perguntando como vocês estão se preparando, se armando para esta briga entre vários nomes que já foi anunciada e que está indo, inclusive, para os tribunais. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos telespectadores da CNN Money. É um prazer falar com vocês e conversar um pouco sobre esse segmento que tem muito a crescer no Brasil ainda e que a gente acredita que nos próximos 3 a 5 anos deve ter um tamanho e condições de funcionamento muito diferente do que a gente vê hoje, tá? Respondendo a tua pergunta diretamente, Fernando, a A99 ela está unicamente posicionada nesse mercado para fazer a mudança que ela está efetuando no mercado hoje, tá? A 99 é uma empresa brasileira, nasceu aqui no Brasil. Em 2018, ela foi comprada pela Didi, como você mencionou. Hoje ela é controlada pela maior plataforma de mobilidade urbana do mundo, que é a Didi. Só que a gente entende de Brasil desde quando a gente nasceu. É uma empresa que tem 55 milhões de usuários ativos, o que significa que 1 em cada 4 brasileiros tem o aplicativo da 99 instalado no seu celular. E hoje tem uma atuação nacional tanto para transporte de pessoas, né, mobilidade urbana, quanto para meio de pagamento, em mais de 3.300 municípios do Brasil. A gente entende de serviços digitais que são essenciais para os brasileiros, e com a introdução de 99 Food no nosso portfólio de serviços prestados, a gente vem trazer e melhorar ainda mais para os brasileiros, mais um serviço essencial, mais um serviço que os brasileiros consomem todo dia. E a maneira como a gente está se preparando para isso, como a gente anunciou em abril, é fazendo um aporte de investimento no mercado por volta de R$ 1 bilhão, onde a gente vai preparar o nosso ecossistema de aplicativos para trabalhar em conjunto, para facilitar a vida dos brasileiros e para relançar a 99 Food no mercado, como a gente já fez no mês de junho em Goiânia e agora no mês de agosto em São Paulo. Como é que estão as operações em São Paulo que, me corrija se eu estiver errado, estão completando agora uma semana. Como tem sido esses primeiros dias da volta à entrega da comida? Muito bons, Fernando. Posso te dizer que acima da expectativa que a gente tinha para a cidade. A gente sabe que a cidade de São Paulo é a maior cidade da América Latina, tem as maiores dimensões de funcionamento e tem sido muito interessante observar, Fernando, a aderência da nossa proposta de valor para os consumidores na cidade de São Paulo. E a gente tem uma proposta muito clara. A gente quer ser a melhor oportunidade de ganhos tanto para os restaurantes quanto para os entregadores parceiros e oferecer a comida pelo preço mais acessível, mais baixo do mercado. E eu posso te dizer que os números da primeira semana de funcionamento têm sido muito interessantes. Isso porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem outros nomes que vão aparecer no nosso serviço, grandes nomes já estão oferecendo os seus pratos e as suas comidas na 99, e a gente está muito feliz com o que a gente tem visto até agora. Como é que tem sido o esforço para atrair restaurantes e cozinhas, marcas para a plataforma? Um dos temas que mais gerou polêmica é a cláusula de exclusividade, tema sobre o qual, inclusive, a 99 já havia ido aos tribunais para reclamar de um outro concorrente. Os novos contratos, Bruno, têm cláusula de exclusividade? Olha, Fernando,
eu vou dar um passo atrás, se você me permitir, para explicar a nossa proposta de valor para os restaurantes, né? A gente confia, pela experiência que a gente tem em outros mercados, onde a gente é líder em entrega de comida, como no México, que existe uma forma de aumentar a lucratividade dos restaurantes e oferecer para eles condições de recuperarem o controle sobre o preço dos seus pratos. O que a gente fez no nosso lançamento foi introduzir uma proposta onde a gente zerava taxas específicas que os restaurantes pagam para ajudá-los a repensar a composição de preço. Segundo dados da Abrazel, o Brasil tem 1,4 milhão de restaurantes ativos. Só que cerca de 30% desses não conseguem oferecer uma opção de entrega de comida para os seus clientes porque eles não conseguem lidar com os custos relacionados à plataforma. O que a 99 fez nesse momento de entrada no mercado foi introduzir uma oferta onde a gente zerava tanto a comissão de utilização do marketplace quanto a mensalidade que é comumente cobrada pelo nosso concorrente para ajudar os restaurantes a recobrar esse controle de custos e tentar baixar o preço do prato na ponta. E a gente vem conseguindo fazer isso. Em Goiânia, por exemplo, que foi a nossa primeira cidade, a gente fez em 45 dias 1 milhão de entregas. A gente teve mais de 20 mil restaurantes disponíveis na plataforma, 8 mil fazendo pedidos diariamente, com 10% da população pedindo mais de uma vez no período de 45 dias. Então, a gente conseguiu mostrar que existe como deixar para trás, desafiar práticas de mercado para conseguir oferecer o que os brasileiros precisavam. E aí a tua pergunta de como tem sido atrair os restaurantes, eu vou te dizer que tem sido uma experiência muito boa, tá? Porque os restaurantes estavam muito atentos e muito procuravam a gente para pedir uma alternativa para o mercado. É um mercado que foi dominado por um player só por muitos anos e que não oferecia práticas para os restaurantes que não eram inerentes, que permitiam que eles tivessem lucratividade em cima dos seus pratos. Então, a gente foi muito bem recebido pela comunidade dos restaurantes e conseguiu desenvolver um trabalho bastante interessante. Em São Paulo, por exemplo, a gente lançou com 20 mil restaurantes cadastrados na plataforma, o que é um número bastante expressivo para uma empresa que está retornando e começando a estabelecer o seu hábito, a sua recorrência com os consumidores que vão pedir, e, enfim, começando a estabelecer o seu serviço. Para falar especificamente sobre exclusividade, Sim. não sei se você quer me perguntar, mas podemos emendar Por favor, assunto. não, por favor. Se você puder, porque este tem sido o grande foco da polêmica deste mercado, inclusive com movimentos de um concorrente da própria 99 nos tribunais. Há ou não há exclusividade? E se ela realmente existir, como mostram alguns documentos, por quê? A gente prega uma transparência muito grande na comunicação com o mercado, Fernando, não teria por que eu vim aqui agora representando a 99 e não falar o que acontece de verdade. A gente sim oferece exclusividade em alguns contratos selecionados por um motivo muito simples. A 99 está entrando num mercado que vem sendo dominado por um player só, por uma empresa só, há muitos anos. E uma empresa que no passado acabou com a competitividade desse mercado em função do abuso das cláusulas de exclusividade que ela pôde fazer naquele momento. Desde 2023, o CAD e os órgãos, as autoridades a respeito, colocaram regras para aumentar a competitividade, mas nunca proibiram as exclusividades, né? O que a 99 adota é uma estratégia de entrada no mercado que visa proteger os espaços conquistados para cada um dos mercados que a gente vai entrar. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu estou entrando num mercado altamente competitivo como São Paulo, onde eu preciso colocar no meu consumidor, que vai pedir comida na 99 Food, a recorrência e a frequência dos pedidos. Eu preciso ter restaurantes que consigam atrair os consumidores para abrir o meu aplicativo de comida com frequência. E é essa a nossa estratégia para o mercado. É isso que a gente tem feito. E posso te dizer que é algo que não é frisado, que é de comum acordo. Os restaurantes sentam na mesa com a gente conversa, explica o que a gente está propondo. Isso não é uma estratégia para todos os restaurantes. De novo, o Brasil tem mais de quase 1,5 milhão de restaurantes ativos no Brasil, mas são estratégias de lançamento para os mercados
onde a gente consegue atrair clientes e garantir que esses restaurantes estejam na nossa plataforma de uma maneira que seja altamente lucrativa para o restaurante, que proteja ele de eventualmente sofrer alguma perda por uma retaliação do mercado ou por propostas que sejam promocionais, que não sejam de longo prazo. E lembrando, né, Fernando, que a gente está competindo contra um player que já fez isso no passado e outros que já são conhecidos por ter práticas abusivas com relação à anticoncorrência. Então, é uma estratégia em camadas onde a gente consegue se proteger e, ainda assim, oferecer para os restaurantes a maior lucratividade, oferecer para os entregadores a maior oportunidade de ganho e, principalmente, para o consumidor final, um preço de comida mais acessível. Bruno, uma última pergunta. Você explicou de maneira muito clara o racional por trás dessa exclusividade em contrato, que serve para que, de fato, a 99 tenha e garanta esse espaço em mercado. E você deixou muito claro também o racional que é importante para a rentabilidade da operação do restaurante nesta relação com a plataforma. Isso, por consequência, gera demanda para os entregadores. Nesse tripé, na verdade é uma mesa de 4 partes, né? O restaurante, o entregador, perfeito, a 99 e o consumidor. Para o consumidor, não é ruim que haja essa exclusividade, porque quando o McDonald's, o Burger King, a Starbucks estão em exclusividade com uma plataforma ou duas, isso não impede a redução de preços e de valores para o consumidor. No final da história, o consumidor não acaba sendo o prejudicado e vocês não estão incorrendo no mesmo erro que a iFood já fez no passado? Olha, Fernando, a tua pergunta propõe um desafio interessante para a gente pensar por que as exclusividades existem nos mercados como o mercado de entrega de comida, né? Quando a gente fala em exclusividades que são onerantes, como de 20 anos, como a gente encontrou no mercado até atualmente, quando a gente olha em exclusividades que forçam os restaurantes a aceitar condições partindo da relevância econômica que eu tenho, ou seja, eu posso pagar muito dinheiro para um restaurante, ou da importância que aquela plataforma tem no meu negócio, ou seja, 50%, 60% dos pedidos entram por uma mesma plataforma. Quando eu abuso dessas condições, eu acho que a gente cria exclusividades que não geram competitividade no mercado. Quando a gente, como é a prática da 99, procura fazer contratos de exclusividade de baixa duração, que tem por princípio ajudar no lançamento da plataforma, porque o nosso grande objetivo é aumentar a quantidade de pessoas pedindo, Fernando, não é aumentar ou brigar pelo mesmo pedido que está sendo feito hoje. O nosso maior concorrente diz que faz 4 milhões de entregas por dia. Por que a gente não pode levantar esse número para o dobro ou o triplo dele? Essa é a nossa proposta. Assim a gente consegue oferecer para os restaurantes uma oportunidade de ganho com os preços mais baixos do mercado, Fernando. Eu ainda consigo oferecer para os restaurantes, às vezes, 15%, 20% de lucratividade a mais do que ele consegue em outras plataformas. E, como eu comentei agora, a gente está, de fato, trazendo comida mais barata para o consumidor final. Tá? O paulistano hoje, ou goianiense, e em breve, nos próximos meses, a gente vai chegar em outras cidades do Brasil, vai poder encontrar comida que, no mínimo, vai ser 15% mais barata do que as outras plataformas. E isso, para um ambiente altamente competitivo, onde o dono do restaurante está preocupado com o garçom que não foi, com o cozinheiro que está com problema, ele não vai querer múltiplas plataformas de entrega, ele vai ter que fazer uma escolha e a gente quer ajudar ele a escolher uma que devolve para ele o controle do preço do prato dele. Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99, agradeço muito pela conversa franca aqui sobre este assunto que, obviamente, é espinhoso, mas trata e mostra como este mercado é dinâmico e com grande potencial. Bruno, obrigado de verdade pela conversa e pela transparência aqui na nossa entrevista. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Obrigado, boa noite, bom fim de semana para você e para todos os telespectadores, Fernando. Até logo.